1º de outubro, 7h31 da manhã. Um carro preto entra, sem dificuldade, na garagem deste condomínio de luxo em Santos. Nele estão 4 assaltantes. Eles ficam dentro do carro, no estacionamento, por 1h30, sem chamar a atenção. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos era o goleiro do Santos, João Paulo, machucado desde maio e que segue todos os dias para a fisioterapia no clube. O jogador mora no 31º andar do prédio. De repente, um dos bandidos, João Vitor Silva, deixa o carro e, falando ao celular, segue em direção ao elevador de serviço. É que neste momento, uma funcionária vai pegar o elevador e ela tem o reconhecimento facial autorizado. João aproveita e entra. A empregada doméstica trabalha no 30º andar, um abaixo do goleiro João Paulo. Uma segunda funcionária entra, desce no 20º andar e a viagem continua. Só quando a funcionária abre o elevador, João Vitor coloca a mão na cintura e anuncia o assalto. Ele tranca a funcionária e a dona do apartamento em um quarto sem celular. Um funcionário que estava em um andaime fazendo reparos na fachada virou refém junto com elas. 9h17 da manhã, este homem de azul, dono do apartamento invadido no 30º andar, chega com compras da rua, sobe e também é feito refém assim que entra em casa. O elevador avança mais um andar e quem entra agora é o goleiro do Santos, João Paulo. Ele desce, chega à garagem às 9h20 da manhã. Outros 2 criminosos que aguardavam também no carro, Flávio Santos e Miguel Lima, chegaram aqui 1 minuto depois do jogador. Foi por muito pouco. Reparem que, para eles, a porta foi aberta sem reconhecimento facial. No elevador, uma outra funcionária do prédio embarca. Depois, mais um morador do 12º andar. Ele é revistado, tiram dele o celular. E as 2 novas vítimas são levadas para o mesmo apartamento no 30º andar. Ao todo, já são 6 reféns lá dentro. Quando o porteiro vê pelas câmeras que esse morador foi revistado, avisa a uma funcionária na portaria e ao zelador que o prédio está sendo assaltado. Ela pede socorro. Polícia Militar de Emergência. Tá tendo um roubo aqui no Embaré. Eles estão armados? Pelo elevador não dá pra ver. Eles renderam uma menina da limpeza, um rapaz prestador de serviço e um morador. A PM chega 6 minutos depois. Aquele quarto bandido que ainda ficou no carro, Enzo Cícero, de 19 anos, percebe a movimentação lá fora e tenta fugir. Os PMs atiram. Quem estava na rua se assusta. Na hora você perde o chão, literalmente. Foram muitos tiros pertinho da gente, né? Rui é o dono da escola que fica ao lado do prédio. Ao perceber o perigo, decidiu reunir todo mundo num espaço só. Fechei o portão, voltei para a escola, pedi para minha secretária já proteger as crianças, que subissem para um lugar que eu considerava longe, do lado oposto do prédio, e que eles pudessem inicialmente ficar sentados no chão até aguardar os desdobramentos da situação. 2 quarteirões da rua foram interditados. A polícia socorreu e prendeu o criminoso baleado. No carro, muita munição e um controle remoto da garagem. Mas o que intrigou a polícia é que o portão não foi aberto com esse controle. Como eles teriam entrado no prédio? Chamei o porteiro e eu perguntei para ele: há a possibilidade de alguém ingressar nesse edifício sem o auxílio de terceiro? Ele olhou bem para mim e falou: não, doutora, alguém os auxiliou. A expressão corporal fala muito. E eu vejo que o carro entra, ele olha de rabo de olho para o monitor, daqui a pouco ele coloca as mãos para trás, mas aí ele volta a olhar para ver se eles realmente estacionaram em algum lugar. Um deles desembarca quando a empregada que tem acesso aos apartamentos de interesse chega no condomínio. E os outros 2 somente saem do carro após 1 minuto e meio que o goleiro toma o veículo dele para ir trabalhar. Eles perderam o time para render o goleiro. O Rafael, que está ali de porteiro, ele tem um comportamento adverso, é ele que libera para que os 2 subissem também até o 30º andar. O porteiro Rafael Machado de Luna passa então a ser suspeito. O Fantástico teve acesso exclusivo ao depoimento em que ele confessa a participação no crime ali mesmo no prédio. Quando ameaçaram mesmo, a gente vai entrar, a gente já tem tudo certo, a gente tem controle para entrar. Você vai pegar, você vai passar, quando o funcionário chegar, você vai informar.
É o seguinte, se você não fizer isso, você já sabe o que vai acontecer, cara. A tensão ao redor do prédio continuava. Tô na cobertura aqui, ó. Tá o cerco, tá rolando ainda a situação. É que a PM seguia negociando com os criminosos para a libertação dos reféns. E fazia também uma varredura pelos andares. Foi quando capturou Flávio Santos, que tinha trocado de roupa e pulado para o andar de baixo, vazio. Depois de 3 horas e meia... Senhor, deu tudo certo aqui. Nós vimos que o prédio está cercado. Eu vou deixar o armamento aqui no sofá, conforme o combinado. Nós vai descer pelo elevador principal. Nós vai parar na recepção, tá bom? E assim, criminosos e reféns foram para o elevador. Na descida, as vítimas tentam acalmar os bandidos. E eles saem com as mãos para cima. Já era quase 1 da tarde. Nossa equipe entrou no apartamento onde tudo aconteceu. Os reféns não gravaram entrevista, mas um deles disse que os bandidos descumpriram por 2 vezes o combinado com a polícia para se entregar. Então, pelo interfone, o comando da operação avisou que não haveria uma terceira chance. Cerca de 20 policiais já estavam atrás da porta da entrada de serviço, prontos para invadir o apartamento. Meia hora depois, a agonia terminou. O porteiro Rafael também saiu de lá preso em flagrante. Depois, nossos peritos constataram que ele próprio acionou e liberou a entrada pelo portão ali para o veículo ingressar no edifício. Enfim, o tempo todo ele estava consciente. Para mim, ele foi um mentor intelectual nessa conduta criminosa. Esta semana, em depoimento à polícia, a mulher do goleiro João Paulo, Juliane Costa, informou que naquele dia, por volta de 12:30, o porteiro ligou no celular dela para perguntar se ela estava em casa. E ela respondeu que sim, estava sozinha. Juliane achou estranha a ligação no telefone celular. Ainda neste horário, a polícia negociava a liberação dos reféns e procurava pelo criminoso que tinha pulado para um apartamento vazio. Juliane, que é policial militar, informou que ela e o goleiro são CACs. Eles têm registro para atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador. Segundo a polícia, o casal tem pelo menos 10 armas legalizadas em casa. Eles costumam frequentar estande de tiro e há postagens nas redes sociais. A polícia investiga se a presença dessas armas em casa pode ter sido a motivação para a invasão no prédio. O Fantástico procurou os advogados do porteiro e dos outros 4 presos, mas eles não quiseram se manifestar. Disseram que preferem aguardar o fim das investigações. O goleiro João Paulo e a mulher dele não quiseram gravar entrevista. Eles postaram um vídeo nas redes sociais depois que tudo passou. Estava no CT tratando, só estava a Ju aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada, tá? Tá todo mundo bem aqui, podem ficar tranquilos. Um grande abraço!